Ônibus e Veco, a montadora que não para de crescer. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Vai almoçar mais cedo hoje. Alegria dele. Marcou de almoçar. Marcou de almoçar. Ô, Denilson, vem cá. Antes de você falar aquilo que você vai falar, eu queria saber se você chegou a ver os pênaltis, do Brasil, a seleção feminina. Das meninas, né? Eu não sei se você chegou a assistir. A gente largou na frente, mas sabe aquela coisa que dá alegria? Você diz, agora é só manter. Aí foram lá e bateram os dois do mesmo jeito. Ai, que angústia que deu aquele troço. É uma pena, né, Neg? Uma pena, uma ótima tarde, Pablo, Débora. Oi, Neg, ouvintes da Band News FM, Denilson neles, uma ótima tarde. É uma pena, assim, você ver a seleção brasileira sendo desclassificada em busca de um ouro olímpico, o feminino, mas a gente falou, acho que nessa semana, se eu não estiver enganado, Ineg, sobre essa questão da estrutura das Olimpíadas em outras modalidades. Acho que foi nessa semana que a gente falou que a Raíza ganhou a medalha, o Ítalo e tudo mais. A gente falou dessa falta de apoio e estrutura para as outras modalidades, né? Então, isso cabe pro futebol feminino. É óbvio que, assim, eu já estou há um bom tempo aqui no Grupo Bandeirantes e a Band é uma emissora, enfim, o Grupo Bandeirantes apoia muito o futebol feminino. Eu cansei de comentar jogos do futebol feminino, então a Band faz a parte dela, mas, assim, empresários, empresas, enfim, tem que estar mais engajado em incentivar o futebol feminino, porque a gente vê pelo menos na minha opinião, eu vejo uma diferença muito grande. Logo depois teve Estados Unidos com a Holanda, e também acabou indo para as penalidades, os Estados Unidos levou a melhor, mas você vê a cultura que existe nos Estados Unidos em relação ao futebol feminino. É óbvio que a gente tem que implementar isso daqui, melhorou, mas dá para melhorar mais, dá para remunerar as meninas, porque hoje as meninas não podem viver só do futebol. Então você vê, por exemplo, a Formiga jogando, que é uma grande referência para essas meninas, falar da Marta chovendo molhado, enfim, Cristiane, que são as mais velhas dessa seleção brasileira. E só para finalizar em relação a esse assunto, já estamos passando uma fase de reformulação no futebol feminino, porque a Marta já está chegando numa idade considerável, provavelmente foi a última Olimpíada dela, por exemplo, a Formiga nem se fala. Então é importante esse apoio para o futebol feminino para que, enfim, nas próximas Olimpíadas a gente tente chegar um pouco mais longe nas Olimpíadas. Mas, falando de Campeonato Brasileiro, falando de Copa do Brasil... Amanhã é clássico e domingo uma pelada. É isso ou não? Você ia falar? Ele quer fugir do Flamengo, Denilson, porque ele não acredita que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Caraca, ele bater na tecla que é o São Paulo. Pablo e Oineg, enfim, Débora, ouvintes, é impressionante como o Flamengo mudou a cara pós-chegada de Renato Gaúcho. É impressionante, assim. A gente estava conversando aqui em off, né, Pablo, essa questão de se realmente faz a diferença essa conversa, essa resenha, esse bom ambiente do treinador. O Renato tem muito isso. Por onde o Renato passou, ele deixava essa cara, né, de um time mais solto, de um time leve, de parceria dentro do vestiário. Vale ressaltar, né, a gente fala muito desse ambiente, desse jeito do Renato, a gente fala na linguagem dos jogadores, o boleirão, né, esse bom parceiro, né, o boa praça, né, mas o Renato Gaúcho é um cara que é muito competente no que ele faz. Ele fez um trabalho muito bom no Fluminense, no Grêmio nem se fala, que foi o trabalho mais recente dele, e agora essa chegada dele no Flamengo, ele mudou. Eu tenho acompanhado, tenho visto os jogos do Flamengo e tenho visto as conversas dos jogadores. O Bruno, por exemplo, ontem depois do jogo, ou no intervalo, agora não me lembro, mas ele falou algo de que o Renato tá fazendo ele jogar da forma que ele gosta. No intervalo, né, Pablo? Que ele gosta. O Renato tá me fazendo jogar da forma que eu gosto de jogar. Meu entendimento, o Rogério não deixava ele jogar da forma que ele gostava de jogar, então você fica essas perguntas, né? O porquê que o Flamengo tá jogando tão bem hoje e por que o Flamengo não jogava da mesma forma, que são os mesmos jogadores com o Rogério Ceni. Então eu acho que esse cotidiano, esse dia a dia, vestiário, resenha, acaba fazendo a diferença. Só para citar um detalhe, na coletiva do Renato Gaúcho, foi perguntado em relação ao Pedro mais uma vez, a reclamação de Gabigol que saiu substituído no segundo tempo, e ele falou assim, pô, o Gabigol é chato pra caramba, o Gabigol é chato de manhã, chato à tarde, chato à noite, chato 24 horas. Então, assim, isso mostra uma liberdade com o Gabigol e com os outros jogadores do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Corinthians agora nesse final de semana.
E o Corinthians, que vive uma situação, enfim, entre trancos e barrancos, o Corinthians está somando seus pontos. 17 pontos no campeonato. Só para citar aí mais uma vez o São Paulo na zona de rebaixamento. O Grêmio em zona de rebaixamento, que tem uma folha salarial de repente até maior do que a do Corinthians, mas o Corinthians, mesmo criticado, mesmo não jogando bem, mesmo tecnicamente fazendo um jogo ruim, o Corinthians vai somando. E diferente desses dois clubes que eu citei. Então enfrenta um Flamengo que vive um momento extraordinário, só para citar números, 21 gols em 5 jogos. Isso é algo surreal para um treinador que acaba de chegar e que completamente mudou o estilo de jogo. Então a gente pode esperar um confronto aí de um ataque contra a defesa, um Flamengo atacando muito e um Corinthians com humildade, se tiver a humildade, de entender que realmente o momento do Flamengo é melhor. Então vamos fechar a casinha, gente, para não tomar 5 também, porque nessa batida que o Flamengo tá, pode ser que o Corinthians seja goleado. Desculpa só tomar a palavra rapidamente, falar 10 segundos aqui de um exemplo disso que você tá falando. O Gabriel, uma das poucas coisas que ele não faz é gol de cabeça. Ontem ele fez um gol de cabeça depois de muito tempo. E o Renato tinha brincado com ele na semana passada, falando que o Gabriel não tava pronto ainda para assistir ao DVD dos gols do Renato Gaúcho, com a camisa do Flamengo. E aí logo depois do gol de cabeça, a TV mostrou o Renato fazendo sinal para ele, do tipo, aprendeu, né? Você viu como é que eu te citei, né? Até que enfim você fez. É isso, Pablo. É esse tipo de relacionamento que ele é importante. Eu falo com propriedade. Eu sempre me dei muito bem com esses treinadores que dentro do vestiário, no dia a dia, se aproximava do jogador. Só para citar um exemplo, numa concentração, enfim, você divide ali 5, 6 em cada mesa e a comissão técnica fica numa mesa separada. O Felipão era um dos caras que, por exemplo, terminava ali de almoçar, fazia a refeição dele, e de repente ele ia numa mesa ali, sentava com a gente, batia de outras coisas e tal. É uma estratégia de aproximação, de entender que o cara também pensa, não só sobre futebol, mas sobre vida. Não dá pra você ficar full time ali falando só de futebol. Tem que perguntar da família, dos filhos, tá tudo bem, como é que tá? Entender como é que é a vida do cara e assim você vai se aproximando, criando uma intimidade, que eu acho que o Renato faz isso com muita personalidade, com excelência, porque hoje o Flamengo é um time muito, muito diferente. E lembrando, para finalizar, e vocês ficam à vontade, o Flamengo tem 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, tá? 10 pontos hoje do Palmeiras, que é o líder, com 31, e com 2 jogos a menos. Então, assim, a perspectiva para as próximas rodadas é que o Flamengo consiga diminuir essa vantagem de pontos que hoje tem aí de 10 para o líder do campeonato, que é o Palmeiras. Bom, só lembrando que amanhã, às 19 horas, tem o clássico São Paulo e Palmeiras, e a pelada que se referiu o Denilson vai acontecer no domingo, às 4 horas da tarde. Denilson Show, Denilson Neles, volta a conversar com a gente na segunda-feira. Valeu, até lá. Um grande abraço. Denilson. Gostei dessa dinâmica, viu, gente? Bom fim de semana, ó. Vai poder almoçar mais cedo. Sextou! Tchau, querido.